Boa noite, gente. Mais uma live aqui, né, com vocês. O pessoal tá entrando. E quem puder ir compartilhando aí, compartilha. Curte a nossa live, né? Compartilha para que ela possa atingir mais lares, né? Mais locais aí, né? Onde nós possamos então unir em pensamento e agradecendo a Jesus por esses momentos, que a gente possa estar junto, né? Vibrando emoções de amor, de paz, de esperança, e que a gente abra a nossa casa para que essas boas energias possam entrar, né, nos nossos lares. Isso aí, já tem algumas pessoas com a gente aí. Boa noite para todo mundo que está aí, dando boa noite. Boa noite, tia Rita, lá de Monte Alto, Dona Maria, a Libélula, a Rosa, a Wanda. Boa noite, Wanda. Ana Cláudia. Ao Sidney, nosso companheiro, tá aí. A Lu, boa noite, Lu. Pessoal de Garapava. Tia Kátia, boa noite. A Bipa. Tio Giba, boa noite, Gilberto. A Marcela, a Camila Lodi. O Haroldo Samuel, boa noite, Haroldo. A Adriana tá aí com a gente também. A Sirlene. O Anderson. Pessoal, quero ler uma nota. A Letícia, a avó da A Letícia está por aqui, a Dona Cida, o Danilo entrou, Danilo Damasceno, nosso companheiro de trabalho, a Débora, a Debrinha, boa noite, a Dani Fentanes, a Dona Malvina, a tia Lígia, um beijo lá pro seu Orestes, pra tia Sueli. Oi, Debrinha, tá dando um oi pra gente aí. Vamos fazer uma música, Neto? Vamos lá. Depois que nós cantarmos uma música, eu vou ler uma nota explicativa do Livro dos Espíritos, tá? Então vamos lá. Perfeito. Dá pra enxergar aí? Não, mas tudo bem, não precisa enxergar nada, não. O Instagram já tá ao vivo também, é isso? Tá ao vivo. Tá ao vivo. Se lhe faltar coragem, lembre-se da imagem do grande homem de luz, do nosso Mestre Jesus. Foi ele quem nos ensinou a força da palavra, porque uma palavra, irmão, cura qualquer coração. Porque uma palavra, irmão, cura qualquer coração. Se alguém está triste, leve alegria. Se alguém está mal, leve simpatia. Se alguém quer ser amado, esteja ao seu lado. Porque uma palavra, irmão, cura qualquer coração. Porque uma palavra, irmão, cura qualquer coração. Egoístas, vaidosos, intolerantes, incompreendidos, cura qualquer coração. Porque uma palavra, irmão, cura qualquer
coração, porque uma palavra, irmão, cura qualquer coração. Egoístas, vaidosos, intolerantes, incompreendidos, cura qualquer coração, porque uma palavra, irmão, cura qualquer coração, porque uma palavra, irmão, cura qualquer coração. No Livro dos Espíritos tem uma nota explicativa onde Kardec diz o seguinte: hoje creem e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Allan Kardec, Revista Espírita, de 1868. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles
eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Aproveitar, pedir pro pessoal ir compartilhando a live, né? Vai jogando na sua página aí para as pessoas irem assistindo. Tem o... Pode falar? Não, aquele vídeo, acho que não tá ouvindo a música mais, né? Colocou. No Facebook não, mas a gente tem... no Facebook a gente não consegue por conta Eu ia falar dos, pro pessoal olhando. da música, né? Ah, foi censurado? Por conta de direito autoral que fica a música, né? Da música que a gente utilizou, o Facebook bloqueia o... Nós já estamos aí com quase 50 pessoas aí, né? Vamos cantar mais uma? Vamos lá. Mais uma. Vamos fazer mais uma música. E assim preparando o ambiente. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai nestas terras morenas seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, rogai por nós, ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz a vós, Virgem Maria. Rogai por nós. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós.
ouvir as preces, as nossas preces, murmúrios de luz, que são as nossas preces, e que o vento conduza essas nossas preces até Virgem Maria. É o que está pedindo a música aqui, e é muito bom quando a gente consegue realmente deixar a harmonia da música, a melodia da música adentrar os nossos pensamentos, a nossa emoção, os nossos sentimentos, porque em breves instantes aqui a gente consegue, através do pensamento, se ligar, se sintonizar a um espírito dessa categoria, que é Maria de Nazaré. E a gente, isso é nítido, né? Quando a gente para realmente para ouvir a música, para sentir a música, a gente se sente muito bem. Parte desse se sentir bem é a sintonia com o pensamento de Maria, nesse caso. Hoje a gente trouxe aqui a música, acabou de falar sobre isso. A gente decidiu aqui, né, trazer para todos nós conversarmos aqui, para a gente falar sobre o assunto, a questão da nossa falta de vigilância e a nossa falta de oração. Então a gente buscou lá no capítulo do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 110, intitulado Vigiemos e Oremos, onde Emmanuel pega a frase do Evangelho de Mateus: vigiai e orai para não cairdes em tentação. E só da gente falar sobre essa frase aqui de Jesus, a gente já percebe que é uma frase muito atual, principalmente para as pessoas que estão buscando esse compromisso dessa autorreforma, porque não é possível uma reforma ser efetuada, ser realizada sem alguém observando. Não é possível uma mudança ser realizada sem alguém atento ali. A gente está dizendo aqui, pode usar até exemplo, por exemplo, de uma construção física, né? Uma casa, se não tiver alguém que vai lá, um engenheiro ou o proprietário que está ali em cima observando. O senhor usa até o exemplo do aquário de peixe, né? O senhor sempre fala. Se tiver um aquário de peixe e se você não olhar todo dia, for lá, olhar o que está acontecendo, o que está faltando, pelo menos um pouquinho durante o dia, a hora que você vai ver, morreu todos os peixinhos, né? E assim é com tudo. Então a questão do vigiai e orai talvez esteja muito atual, né, nesses tempos que a gente tem passado, porque a gente percebe os peixinhos morrendo. A gente percebe os peixinhos morrendo dentro da gente, né? Eu percebo dentro de mim. E cada um precisa fazer essa análise consigo. E muitas vezes os peixinhos estão morrendo pela nossa falta de olhar para dentro de nós mesmos, para vigiar, porque como vai dizer o Emmanuel aqui, os estímulos exteriores, o mundo que a gente observa, que a gente consegue tocar, o que é ponderável aos nossos sentidos, nada mais é do que um estímulo para extrair o que eu tenho dentro. E a gente muitas vezes joga toda essa culpa no mundo. O mundo é que é mau. O mundo é que me conduz a isso. O mundo é que me tenta. E a gente vai ver que o Emmanuel vai dizer que não é bem assim e vai trazer a verdadeira mensagem, a interpretação que nós deveríamos estar fazendo há mais de 2000 anos, né? Sobre o vigiai e orai. Ele diz assim, começa o capítulo do livro aqui, né? As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Então, para nós, as minhas tentações, aquilo que eu considero como tentações, aquilo que eu considero como algo que eu não tenho capacidade, muitas vezes, de resistir a esse chamado, muitas vezes, que são as más tendências, né? Situações que eu observo no meu dia a dia, as raízes estão na minha individualidade. E aqui o Emmanuel vai usar um exemplo, porque um dos maiores legados que trouxe Allan Kardec pela doutrina espírita para a gente
é que a lei moral é igual à lei material, igual à lei física. Então, as leis de atração, né, os elétrons ali se atraindo, é o mesmo processo da lei de amor, por exemplo. Então, o Emmanuel usa um exemplo da natureza. Ele diz assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, né, de bagunçar a água do lago ali, de sujar, procede do seu próprio seio. Então, aqui fica até um aviso para a gente. É preciso, quando a gente estiver fazendo esse processo de reforma íntima, de autoconhecimento, é preciso mergulhar nesse lago, sabendo que mexer muito no fundo desse lago pode causar alguns problemas. Então, é por isso que a gente precisa fazer essa reforma íntima, fazer essa visita interior com a tocha acesa da verdade. Ou seja, com o modelo que é Jesus Cristo. Só acrescentar uma coisa aí. A tocha e o auto-perdão. E o auto-perdão. Vi agora aqui na minha cabeça. E o auto-perdão. Porque se você for remoer você por dentro e olhar ali o que está acontecendo, se você não tiver o auto-perdão, você sofre um pouquinho. Sofre bastante, dependendo do bastante. caso, né? E esse lodo vem à tona. Esse lodo vem à tona. Agora, a gente não está problematizando aqui a questão de se autoconhecer. Não é isso. Mas é autoconhecimento com segurança. Autoconhecimento consciente. É um mergulho para dentro de si, sabendo que, olha o que vai dizer o Emmanuel aqui, ó, renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Então, nós somos alunos em pleno colegial. Nós somos alunos. E, muitas vezes, alunos repetentes. Então, é preciso a gente olhar para dentro desse nosso lago. Agradeço que eu estava precisando. É preciso a gente mergulhar nesse lago, olhar para dentro de nós, compreendendo que nós somos alunos. O aluno erra no processo de aprendizagem. O aluno, muitas vezes, no nosso caso, que são os relacionamentos, o aluno fere. Até ele aprender as habilidades de lidar com a outra pessoa, com o pensamento contrário ao dele, até ele aprender a lidar com as leis do amor, embrutecidos que nós somos, né? A gente fere. E aqui a gente não está fazendo apologia a ferir os outros. É o contrário, né? A gente está querendo observar e compreender que nós trazemos deficiências, desequilíbrios, forças desequilibradas. E a gente precisa compreender isso. Tanto em mim quanto no outro. Tanto em mim quanto no outro. Porque a gente sabe que a lei de sintonia nos coloca próximo, sempre próximos aos que se assemelham a gente. Então, se eu trago muitos defeitos, se eu trago muitas deficiências, muito provavelmente eu estarei me relacionando com pessoas que também trazem deficiências, e se não houver essa compreensão mútua, é uma guerra, vira uma guerra. E esse princípio aqui é muito importante para a gente se utilizar nesses dias de hoje. Que a gente todos nós fomos colocados junto das nossas famílias, grudadinho. Se não houver essa compreensão que eu erro, o outro também erra, eu muitas vezes vou ferir, o outro às vezes vai me ferir, e esse exercício de perdão tem que ser feito, a gente acaba perdendo muitas oportunidades. Então o Emmanuel continua assim, ó, nas raízes de nossas tendências, vamos pensar aí, cada um com as suas tendências, aonde eu tenho mais desequilíbrio, e lembrando aqui que tem até, eu não vou lembrar de quem que é a frase, né? Mas todo excesso, acho que é um padre da igreja que diz isso,
todo excesso é obra do mal. Todo excesso é obra do mal. E aí a gente lembra do conselho lá no oráculo de Delfos, né? A lenda do templo, são os fundamentos da filosofia, que é nada em excesso e o conhece-te a ti mesmo. Né? Duas frases que a gente tem que marcar e ficar na nossa cabeça. Conhece-te a ti mesmo, né? Porque senão você não consegue definir o que você tem para mudar e definir o que você já traz de bom. E nada em excesso. Nada em excesso. Então, mas é porque eu sou muito sincero. É preciso a gente tomar cuidado com isso, porque a gente acaba ferindo as pessoas, acaba afastando as pessoas. E quem que vai sofrer com isso? Eu mesmo. Eu mesmo vou sofrer com isso. Então ele diz aqui, para a gente analisar as minhas más tendências. As raízes de nossas tendências, ou seja, a causa dessas más tendências. Então, nessas raízes, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Então, as nossas tendências mostram, exteriorizam quem eu sou. O que eu já construí. O que eu trago de defeitos. Então eu tenho muito problemas em perdoar as pessoas. Eu tenho dificuldade, eu guardo muita mágoa. Isso revela até onde eu construí o meu perdão. Eu tenho muita dificuldade em me relacionar com as pessoas. Isso revela, exterioriza até onde eu construí, por exemplo, a minha fraternidade, a minha solidariedade, a minha compaixão. Então são sinais. A reencarnação é cheia desses sinais. Se a gente muitas vezes não para observar, a gente passa desatento uma encarnação inteira. E isso acontece, nós temos exemplos nos livros aí dos espíritos, né? Acontece milhares de anos o espírito fica naquela monoideia e achando que tá tudo certo, né? E não se percebe. Está falando ali no segundo ali que renascemos na Terra com forças desequilibradas, né? A gente pode estar comparando, se a gente fica doente, dá uma febre, né? Se você se o médico vai te examinar e ele não identificar de onde vem essa febre, ele não consegue te medicar corretamente. Não consegue. Então é muito importante que a gente conhece a ti mesmo, né? A gente precisa fazer essa análise, porque sem saber onde eu preciso melhorar, eu não consigo melhorar. Se eu não tiver a consciência disso, eu não tenho como dar um passo para frente, né? Eu preciso dessa consciência, assim como o médico precisa saber identificar o tipo de doença para poder medicar. E a gente muitas vezes para e pensa, né? Nossa, mas eu não dou conta de fazer esse autoconhecimento aí não, né? Eu não consigo parar. É preciso dar um passo. Talvez o primeiro passo seja seguir o conselho de Santo Agostinho, que nos dá esse exemplo lá no Livro dos Espíritos, que ele diz que ao fim das tarefas do dia, ou seja, fim do dia, né, antes de deitar-se para dormir, repassar o dia como foi, se eu magoei alguém, se alguém tem algum motivo para se queixar das minhas atitudes, da minha fala, e talvez esse processo comece por aí. Para quem está buscando um meio de se começar o autoconhecimento, a Carla até falou isso há um tempo atrás, né? Que escrever, arrumar um caderninho para escrever o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, quantas vezes eu pensei em determinada coisa naquele dia, o que tem atrapalhado a minha vida, essas são formas de se autoconhecer. E isso vira um exercício que com o tempo vai se aprimorando. E a gente vai descobrindo os escaninhos desses nossos sentimentos. Né? Essa identificação, ela traz realmente uma dificuldade. Porque se as pessoas que estão nos ouvindo aí, se a gente começar a fazer esse exercício, você vai ver que você tem dificuldade para te conhecer. A gente não foi acostumado a isso. É difícil você colocar o que você sente, o que você... Às vezes o seu próximo fala para você o que você... os seus problemas, mas para você colocar, não é que você não quer, mas é difícil você... Então, é o exercício do dia a dia mesmo. Primeira vez que você tentou colocar no caderninho lá, não deu, beleza, no outro dia faz uma prece antes, tenta colocar de novo,
vai indo, isso vira uma rotina tão Automática. equilibrada e automática que você consegue se identificar, saber onde estão os problemas, o que você precisa fazer, sempre com o auto-perdão, porque, né, somos capazes de falhar bastante. Então, isso é importante a gente ter isso na mente. E o Emmanuel diz assim, né, ó, continuando. Nas íntimas relações com os nossos parentes, vamos pensar aí nos nossos relacionamentos mais próximos ali, as pessoas que moram dentro do nosso lar. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Então, muitas vezes a gente quer camuflar isso daí. Mas a doutrina espírita nos traz a ideia de que dentro dos nossos lares, muitas vezes, eu vou encontrar espíritos, irmãos, que eu possa ter dificuldade. E, né, a gente precisa considerar que muitas vezes é essa pessoa que vai ser a solução de muitos dos meus problemas. Então, aí a gente lembra do conselho de Jesus, reconciliai-vos com o seu próximo enquanto estáis a caminho. Enquanto estáis a caminho. Então, aproveitar que agora tem o amor maternal, dando força para essa relação, que agora tem o amor fraterno, né, de irmão, que agora tem o amor de pai para filho, aproveitar esse momento que pode ser que não seja assim numa próxima chance. Então, aproveitar para reconciliar enquanto é tempo. Minha casa, meu jardim, que oportunidade mais bela, Jesus, de me transformar, aprender a amar. Espíritos difíceis, desafios para a compreensão, diamantes em pedra bruta, esperando lapidação. Belezas quero enxergar, virtudes eu vou ressaltar. Ajude-me a amar, eu preciso me transformar. Belezas quero enxergar, virtudes eu vou ressaltar. Ajude-me a amar, eu preciso me transformar. No meu lar, no meu jardim, agora vou ser feliz. O amor vai florescer, como espírito vou crescer. Na nova era, essa é a realidade. O amor dentro dos nossos lares, como base da humanidade. Belezas quero enxergar, virtudes eu vou ressaltar. Ajude-me a amar, eu preciso me transformar. Belezas quero enxergar, virtudes eu vou ressaltar. Ajude-me a amar, eu preciso
preciso me transformar. Minha casa, meu jardim, que oportunidade mais bela, Jesus. Essa música é da nossa oficina de teatro. Música da nossa oficina de teatro, onde a gente muitas vezes faz esse exercício lá. O Nelsinho, que esteve aqui na última live, né, nos auxilia muito nessa reflexão. A gente coloca uma música em algum dos exercícios lá, né, põe uma música para harmonizar os nossos pensamentos e começa a escrever muitas vezes algo que tem predominado os meus dias, um sentimento ruim, uma má tendência. E a gente vai, aos poucos, vai tentando se redescobrir. Muito bom. Rodolfo de Sacramento está aí. Falando boa noite. Rodolfo está aqui, boa noite, Rodolfo. Lembrando aí também, cadê o Rodolfo? Ah, tá aqui. Boa noite, Rodolfo. Um abraço para todos vocês aí, para a família de vocês. Para Alzira. Quer dar uma boa noite, hein? Acho que já. Não, tem muita Bastante gente que entrou depois. É, né? Aqui trava, você consegue ver aí, cara? Você já começou, Fernando? Então, eu não... Pode Ó, falar. aqui com a gente tá a Marcela, a Silvia Diogo, a Bianca, a Tia Sueli, a Wanda, a Dona Nancy, Mais alto. a Helenice Firmino, Patrícia Firmino, a Tia Carla, Rodolfo, o tio Gilberto e o Carlão, que eu tô enxergando aqui. Alguns comentários não aparecem pra gente aqui, pessoal. Costuma travar aqui ó, a parte do Facebook dos comentários, mas a gente consegue ver aqui o pessoal que está com a gente, acompanhando, comentando. Cacá, Fernanda, tá aí. Lembrando que o caderninho de preces está aí, tá? O link do caderninho de preces. Sempre lembrando que é muito útil colocar o nome das pessoas que estejam realmente precisando desse momento de prece, precisando das bênçãos de uma prece. Muitas vezes a pessoa se encontra desencarnada, é possível colocar o nome lá no caderninho também, que esse auxílio chega até esse nosso irmão que se encontra desencarnado. É importante também, quando você colocar o nome lá no caderninho, você tentar manter uma concentração, lembrando da pessoa, buscando emitir bons pensamentos para essa pessoa, porque é esse vínculo que vai, muitas vezes, alimentar esse atendimento, né? Esse auxílio para a pessoa. Tem aqui com a gente também a Dulce, o Danilo Debones, a Genoveva, a Rose e A o Debrinha Júlio, tá aí, deixa eu até... Sim, a Debrinha. a Marcela Saboia, Camila Lodi, Malvina, a Rita, A Rita tá aí, firme e forte. de Monte Alto. Hoje eu acertei. A Marta, a Wanda, O Anderson. o Anderson, a Silva Diogo, a Bianca, a Thaís, a Sueli. Gente, muito bom estarmos juntos aqui. A Nancy, Helenice, Patrícia Firmino, a Cárila. Que bom, né? O Geraldo, vovô, vovó e vovó. E o pessoal do Instagram também. O pessoal do Instagram tá ali também. Muito bom fazer O essa... Nelsinho está comentando ali, né? Deixa eu ver se eu consigo ler daqui. Depois digo de origem. Refletir é consultar a nossa consciência, conforme nos ensina a evangelização de espíritos de sacramento. Nelsinho citando aí a evangelização de espíritos de sacramento, que é uma bênção nas nossas vidas, né? Todos nós só temos a agradecer. Então a frase é: refletir é consultar a nossa consciência, conforme nos ensinou a evangelização de espíritos lá de sacramento, que o Nelson está dizendo, né? Ele está dizendo que a frase é de Eurípides Barçanufo, é isso? Isso, ele Que vai. visão, hein, velho? Tá, De Eurípides. mais ou menos. A Bianca tá aqui assistindo também. Então o que fica é, essa reflexão é uma consulta com a nossa consciência.
Porque as leis divinas estão inscritas na nossa consciência, ou seja, nós já sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Todos nós somos capazes de discernir se eu tive uma atitude correta, de acordo com os preceitos, de acordo com as leis divinas, ou se eu tive uma atitude que precisa ser refeita, que precisa ser restabelecida, muitas vezes pedir desculpa, muitas vezes buscar o perdão da pessoa, tentar auxiliar essa pessoa em alguma outra ocasião, né? Como aconteceu com o Chico lá, a história do cachorrinho. Então, essa é a verdadeira reflexão. Diz o Emmanuel aqui, continua, né? No capítulo Vigiemos e Oremos. Ele diz assim, ó: em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Será que é assim mesmo que funciona? Será que a gente acredita nisso? Em nós mesmos, dentro de nós, eu posso exercitar o bom ânimo? Eu estou precisando exercitar o bom ânimo? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Porque é possível, Emmanuel está dizendo aqui. Em contato com os afetos mais próximos, com os amigos, temos material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Então, como se exercita a paciência? Desencarnei, cheguei do lado de lá, percebi que eu desencarnei completamente impaciente, não construí nada de tolerância. Qual será que é o plano para fazer com que eu desenvolva essa paciência, essa tolerância? O plano a gente já sabe, né? Colocar a gente do lado de alguém que exercite a nossa paciência. Do lado de alguém que exercite a nossa tolerância. Em um mundo, em um planeta, onde se eu não tenho tolerância, eu não consigo sobreviver. Um planeta onde se eu não tenho paciência, se eu não tenho indulgência com o erro dos outros, se eu não compreendo que o outro está numa fase doente, eu me rebelo. E vou construindo mais, e vou me adoecendo cada vez mais. Então ele diz assim, ó, não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Porque as tentações nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Então ele está dizendo aqui, né? O que a gente interpreta como tentação, aquilo que eu acho que é um estímulo externo que tira isso da minha vida, né, Deus, tira isso da minha vida, porque é uma tentação que eu não consigo. O Emmanuel está dizendo aqui, essa tentação é uma força viva que você emana de você mesmo, e ela se conecta com o mundo externo. Então não adianta tirar todas as tentações do mundo, porque não vai resolver o problema, não vai sanar a ferida. E ele continua assim, ó, quando você não combate essas tentações dedicadamente, com força, igual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, precisa extrair as boas sementes. Então ele está dizendo assim, a gente precisa trabalhar essas tentações, né, essas más tendências, com a mesma força, com a mesma vontade, com a mesma dedicação do lavrador, dono da terra, que vai lá tirar o mato, que vai tirar a tiririca, que vai tirar a erva daninha. Nasce todo dia. Então é uma luta que, se a gente desiste de limpar essa água, como a gente estava dizendo lá no começo, né? Se a gente desiste de catar as migalhinhas, de tirar as ervas daninhas uma a uma, se a gente desiste, daqui a pouco aquilo vira um matagal. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. E aqui é algo interessante. Então, esse processo, essa luta, que parece que não tem fim, aparentemente não tem fim, né? Aos nossos olhos não tem fim, essa luta conosco mesmo,
com as minhas más tendências é natural, porque é parte do nosso estágio evolutivo. O aluno que está aprendendo na faculdade, na escola, muitas e muitas vezes ele tem que vencer a preguiça. Talvez todos os dias ele tenha que vencer a preguiça, até isso se tornar um hábito e às vezes isso leva reencarnações. E aí a gente lembra da frase de Jesus, né? Quando ele está fazendo lá, eu não lembro onde que está ali, mas que ele diz, né, que fazendo as previsões, né, dos problemas futuros que teríamos, dizendo que haverão falsos profetas, que haverá muita intriga, muita discussão, muita briga, muita morte, né? E é preciso a gente interpretar isso também para esse momento de transição planetária, que os conflitos estão à flor da pele, mas ele diz uma frase no finalzinho lá que é arrebatadora. Ele diz assim: porém, aquele que perseverar até o fim, esse obterá a vida eterna. Esse obterá a sua alma. Então, é muito bonito isso, porque é uma persistência, é uma luta, todos os dias. Mas o que consola é nós ouvirmos estas palavras de Jesus. Haverá muito problema, muita dificuldade, mas aquele que perseverar até o fim, esse vai ser feliz. Esse vai ser feliz. Então que fique de lição para todos nós. Perseverança até o fim do dia, e depois até o fim da semana, depois até o fim do mês, até o fim do ano, nessa perseverança, talvez até o fim da nossa atual encarnação. E esse é o processo. E ele finaliza assim, ó: afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana, comum, natural, normal. Eis que vos envio como cordeiros em meio aos lobos. Né? A gente pode até interpretar essa frase de Jesus. É uma luta. Ninguém está escondendo que é difícil. Ninguém está escondendo que é trabalhoso, que precisa de dedicação para vencer nós mesmos, que é a luta mais difícil que a gente pode entrar nessa batalha, né? Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, de Jesus. Vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Olha isso, hein? Porque muitas vezes a gente não compreende que mais vale suportar os aguilhões, né? Aguilhão é a ferramenta que usa para marcar o boi, né? Os aguilhões da resistência, né? Essa resistência que parece que está todos os dias nas nossas vidas. Mais vale chorar por elas do que sorrir na ociosidade da queda, nos narcóticos da queda. Então que fique essa mensagem para a gente. E a mensagem principal é que Emmanuel nos indica aqui, né? Lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando. Vigiando e orando. E essa vigia não é externa. Não é olhando para o que está fora para eu ficar atento. É olhando para o que está dentro. Vigiando o que está dentro. Vigiando o que eu estou sentindo. Vigiando o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo fazer. Porque esse desejo, muitas vezes arraigado com muita força dentro de nós, vai vir. Um desejo de seguir determinada má tendência vai vir. A nossa atual circunstância, né, o nosso patamar evolutivo, tem dessas vicissitudes, como diz o Emmanuel ali, né? Mas é preciso agora, e essa é a luta, com consciência do que é certo e o que é errado, começar a selecionar.
E o que eu construí até hoje é o que eu sou hoje, né? Lembrando sempre disso, né? Lembrando sempre disso. Então, se eu tenho problemas, se eu tenho aflições, impaciência, o caminho que eu fiz, a trilha que eu segui, me fez chegar aqui, onde eu estou hoje. Por isso, novos ensinamentos, novas leituras, né? Bendita doutrina, bendito ensinamento de Jesus, né? Que nos mostra alguma coisa diferente, porque cada vez que você lê, você tem uma interpretação, né? Um pouco mais avançada, para que a gente possa dar um passo para frente, né? Porque se eu continuar com as mesmas tendências, eu vou chegar ao desencarne, do jeito que você falou aí, né? Cheio de problemas, então o que eu construí até hoje da minha vida está aqui, é eu, hoje. Preciso Se eu estou desejando mais, né? preciso modificar Porque algumas coisas. aí que está a questão, a gente precisa considerar, eu estou satisfeito? Estou satisfeito com os meus relacionamentos? Estou satisfeito com o meu nível de felicidade? Estou satisfeito com as circunstâncias? Porque é aí que você vai medir, né? A gente já disse, até comentou isso numa outra live aqui, porque o Evangelho só serve para quem deseja essa mudança. Aquele de nós que ainda não deseja essa mudança, que está satisfeito com as coisas terrenas, que está satisfeita com os gozos e os prazeres da terra, materiais, esse, infelizmente, o Evangelho não vai tocar o coração. E se o Evangelho não toca o coração, não há essa mudança, não há essa virada de chave. E aí, muitas vezes, é através da dor que essa pessoa que está envolvido e satisfeito com as felicidades aparentes da Terra, né, do planeta material, é através da dor, muitas vezes, que vai ser conduzido ao Evangelho. Então, é preciso a gente fazer essa análise. Espera aí, eu quero mesmo seguir esse caminho? Porque senão a gente fica falando assim, eu quero, sou cristão, sou espírita, mas não dá um passo e fica se enganando. O pior de tudo isso é que a gente fica se enganando. Acha que está cumprindo, que está realizando, que está construindo. E aí vai ver, acontece a mesma situação que aconteceu com o irmão Jacó. O Nelsinho até trouxe aqui, né, a história de Frederick Figner, que era um espírita, foi presidente da Federação Espírita durante muito tempo, trouxe grandes feitos para o Brasil em termos de tecnologia, no disco, no vinil, né? E desencarnou e percebeu que ele achava que tinha trabalhado, mas na realidade ele esqueceu de olhar para dentro dele mesmo, né? Porque muita atividade, o Haroldo até fala isso daí, de atividade o umbral também está cheio. Então atividade não quer dizer trabalho. Atividade não quer dizer trabalho. Então que a gente possa organizar o nosso tempo e utilizar o nosso tempo para trabalhar e não para ter atividades. E a gente às vezes, é difícil a gente acreditar, mas nós estamos colocados no melhor lugar para realizar tudo isso que a gente falou aqui. Entre as pessoas que eu estou é o melhor lugar, na casa que eu estou, no lar que eu estou, na cidade que eu estou, no país que eu estou, por mais que a gente ache que não. E a gente vai até cantar uma música aqui agora do Moacir, né? E da Alzira, Brasil, caminho de esperança. Porque esse caminho de esperança não vai ser uma potência mundial, material, porque isso aí nós já vivemos. Muitas e muitas vezes, na Roma antiga, nas potências da América, na China milenária, nós já vivemos. Então, nós já provamos desse fruto e já percebemos que é amargo. E é o que a gente vem falando, por exemplo, na última live, né?
Porque, o que nos trouxe para a doutrina espírita? O que nos trouxe para o cristianismo? Essa dor de experimentar um fruto que é amargo. Por fora ele é suculento, brilhoso, né? Maravilhoso, mas por dentro ele não preenche a nossa fome. Então, nós todos pedimos para estarmos no exato ponto onde nós estamos hoje. Cada um de nós. Nós pedimos para estar no Brasil, onde a gente tem as dificuldades com a corrupção, dificuldades com a política, dificuldades de entender um ao outro, pensamentos muito diversos, opiniões muito diversas, mas é aqui. Essa é a escola. Se eu pudesse observar com os olhos do espírito imortal que eu sou, toda essa gama de possibilidades para eu trabalhar as minhas más tendências, nossa. Então o Brasil é uma oportunidade ímpar. E nós ganhamos essa oportunidade de vir para cá. De vir trabalhar isso, de ser humilhado muitas vezes, para trabalhar esse egoísmo que por tantas vezes eu inflei. E que agora nosso egoísmo fica, né? O meu egoísmo fica do tamanho que a gente nem tem mais controle sobre ele muitas vezes. Então é hora de exercitar isso daí. E é por isso que a gente veio para a terra do Evangelho. A gente chegou no finalzinho aqui, né? Lembrando que no sábado nós não teremos a live das 18 horas. Por quê? Vamos explicar o motivo. Faltou os bastidores. Porque a festa dos amigos, e agora... Porque nós teremos a festa dos amigos, que é um evento realizado por um pessoal aqui em Jardinópolis, né? Que oferece, angaria recursos, né? Tem leilão de prendas, sorteios e angaria recursos para a sociedade, para os 2 asilos daqui de Jardinópolis, né? Então é um evento que, se vocês puderem também estar participando, nós vamos disponibilizar o link acompanhando. O link vai estar disponível no nosso canal do YouTube e a gente disponibiliza aqui no Facebook também. Dá certo, Alexandre? Eu já copiei e colo. Então, aí o pessoal que quiser acompanhar, né, a gente vai estar lá trabalhando também por essa outra boa causa. E aí a gente volta na segunda-feira, às 20 horas. Inclusive, você vai estar lá cantando na live. Nós vamos estar lá cantando também. Eu, a Natália Mendonça. Agora, então, cada um na sua casa, né, no seu momento. Vamos receber as vibrações dessa música, que ela possa preencher os nossos lares das bênçãos de Jesus, do manto sagrado de Jesus. Que os nossos lares sejam iluminados pela vibração dessa música. Que possamos estar, então, concentrados, vigilantes e orando. Evangelho, verdade a conhecer, liberdade de pensar e trabalhar. Brasil, escolhido pelo Pai. Brasil, seu caminho é de esperança, seu porvir é de trabalho, restrições necessárias para descortinar a fé. Brasil de amor e ação e solidariedade, fraternidade a ser ensinada, caridade a ser
vivenciada. Caminho de luz, Brasil, luz do caminho reencarnar, vibrar e aprender, Brasil, mudar para renovar. Terra de luz e trabalho, renovação e oportunidade. Liberdade é compreensão, espírito é centelha de luz, pensamento e vontade, atributos a serem trabalhados. Oh, Brasil, Brasil de esperança, trabalho educativo, reencarnação de luta, chegar do novo fazer. Vibrar, 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 sentir o irmão, amar sem questionar, orientar sem reclamar, evangelizar sem distinção. Chegou a hora do novo trabalho, erguer o véu do passado, trabalhar o presente. Brasil, seu tamanho, sua população, seus contrastes, seus filhos, seus ideais, seu planejamento conhecido por tantos ignorado. Brasil, Brasil, você é renovação, oportunidade que oferece, celeiro de reorganização. Vibrar, 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 sentir o irmão, amar sem questionar, orientar sem reclamar. Brasil, Brasil, você é renovação, oportunidade que oferece, celeiro de reorganização. Vibrar, 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 sentir o irmão, amar sem questionar, orientar sem reclamar. Brasil, Brasil, você é renovação, oportunidade que oferece, celeiro de reorganização.
grande abraço a todos. Ele pediu para eu falar o horário da live de sábado. Não, da festa dos Da amigos. festa dos amigos. A festa dos amigos a partir das 19 horas, tá? No sábado, então, a partir das 19 horas, a festa dos amigos, que todo Será ano a gente colocado o faz, link aí. todo ano a gente faz presencialmente, né? Esse ano, por impossibilidade da pandemia, vai ser virtual, tá ok? O link vai ser colocado no Facebook ou já acessa direto lá no YouTube, é até mais facinho, né? No canal da Sociedade Espírita Dr. Bezerra de Menezes, que é a abreviatura aí, SEBEN, tá? No canal da SEBEN Jardinópolis. Um abraço para todos vocês, uma boa noite e até a segunda-feira, para quem não estiver na festa dos amigos no sábado. Valeu, gente. Até mais. Um Boa abraço. noite, até mais.